O vento sopra devagar no fundo da noite, como se experimentasse cada fresta de ar antes de seguir adiante. Há um silêncio antigo pairando sobre tudo, um silêncio que parece observar, como se tivesse algo a revelar, enquanto o céu se estende sobre nós com uma calma profunda. O brilho fraco das estrelas pulsa no alto, algumas quase apagadas pela distância, outras mais vivas, como pequenos faróis perdidos em um oceano escuro. É nesse cenário de penumbra e respiração lenta que você talvez tenha clicado neste vídeo, buscando entender o que significa, afinal, finalmente revelarem a verdadeira escala da Via Láctea. E embora ainda não digamos o que isso quer dizer, a própria noite parece sussurrar que algo mudou, algo grande demais para caber nas certezas que carregávamos até agora. E se esse tipo de reflexão te acalma, se essa maneira de caminhar pelo universo com passos lentos te faz bem, pode se inscrever no Ciência antes de dormir e continuar explorando conosco. Às vezes, basta permitir que a escuridão fale primeiro, antes de tentarmos decifrar qualquer resposta. A madrugada tem esse hábito de tornar tudo mais vasto. As sombras se alongam, os sons se tornam mais distantes e até o tempo parece desacelerar, como se estivesse esperando por nós. É nesse instante em que o mundo repousa, que começamos a perceber detalhes que durante o dia passariam despercebidos. O formato das nuvens que se dissolvem no horizonte, o percurso lento de uma estrela cadente, o brilho tímido da faixa leitosa que corta o céu. A Via Láctea, vista daqui de baixo, sempre pareceu uma espécie de ponte luminosa, um caminho frágil e colossal ao mesmo tempo, desenhado por mãos que jamais conheceremos. Mas por trás dessa visão tranquila, esconde-se algo muito mais profundo. Algo que não cabe apenas numa fotografia de longa exposição, nem numa lembrança infantil de noites de verão. Algo que muda lentamente, quase imperceptível, mas que, quando finalmente percebemos, desloca tudo o que pensávamos saber. Durante muito tempo, acreditamos que conhecíamos o contorno dessa ponte estelar, que podíamos imaginar seu tamanho, seus braços, sua espessura, sua distância. Como uma cidade observada de dentro dela, cada luz nos parecia mais próxima do que realmente estava, e cada sombra mais simples do que realmente é. As medições antigas, mesmo as mais cuidadosas, eram como tentar compreender uma montanha, tocando apenas uma de suas pedras, e ainda assim por décadas confiamos nesses números como se fossem imutáveis, como se o cosmos tivesse deixado sua própria assinatura e nos permitido copiá-la fielmente. Mas a realidade sempre foi mais mutável. A cada século, a cada novo instrumento, a cada refinamento da luz capturada, percebemos que aquela ponte que atravessa nossas madrugadas talvez não tenha o tamanho que imaginávamos. Talvez ela tenha fronteiras mais distantes, mais irregulares, mais inclinadas do que supunhamos. Talvez ela esteja se torcendo de maneiras discretas, quase imperceptíveis, como um tecido cósmico que responde a forças que ainda não compreendemos inteiramente. Talvez até mesmo a luz que nos alcança carregue distorções escondidas, pequenos atrasos, pequenas pistas de que estamos dentro de um mapa que ainda não conseguimos desenhar. É curioso perceber como, ao tentar medir o universo, sempre medimos também nossa própria ignorância. A luz que chega até nós viajou tanto, atravessou regiões tão densas, contornou poeiras tão antigas, que cada fóton carrega as marcas de uma história distorcida. É como tentar reconstruir um rosto olhando o reflexo tremulante na superfície de um lago. E mesmo assim, insistimos, não por arrogância, mas por uma espécie de fome silenciosa que acompanha a espécie humana desde o início. A necessidade de entender onde estamos. A necessidade de saber se pertencemos a algo maior. E o mais intrigante é que quando finalmente conseguimos enxergar um pouco melhor, quando novas tecnologias começam a iluminar regiões antes inacessíveis, a sensação não é apenas de descoberta. É também de vertigem, de deslocamento. Como se estivéssemos de pé em um campo escuro, ouvindo passos que nunca tínhamos percebido antes, como se a própria galáxia estivesse respirando ao nosso redor, silenciosa,
imensa, viva em escalas que a mente humana raramente alcança. Há algo profundamente poético na ideia de que vivemos dentro de um objeto que não conhecemos por completo. Uma estrutura colossal que nos abriga, que nos sustenta, que nos envolve, mas que permanece, em grande parte, invisível. A Via Láctea é como uma casa tão antiga que ainda estamos descobrindo os corredores, as janelas escondidas, os quartos que não sabíamos existir. E quando enfim revelam que sua verdadeira escala é muito maior, ou muito mais irregular, ou muito mais misteriosa do que imaginávamos, não estamos apenas recebendo dados novos, estamos sendo convidados a mudar de perspectiva. Talvez seja por isso que essa sensação de deslocamento cósmico seja tão poderosa. Ela não nos assusta, ela nos acorda. Ela amplia o silêncio que carregamos dentro de nós e nos lembra que, mesmo quando pensamos que já compreendemos bastante do universo, há sempre algo mais além da última estrela visível, algo esperando por nós no escuro, algo que só pode ser alcançado quando deixamos que a noite nos envolva e escutamos com calma o que ela tem a dizer. E assim, enquanto o vento continua atravessando a madrugada e o céu permanece imóvel em sua vastidão, começamos esta jornada. Uma jornada para dentro e para fora ao mesmo tempo, como todas aquelas que realmente importam, porque no fundo, a verdadeira escala da nossa galáxia talvez não esteja apenas na distância entre suas estrelas, mas na distância entre o que sabemos e o que ainda não conseguimos imaginar. Há um instante, no meio da noite, em que a mente parece expandir exatamente na mesma medida em que o céu se aprofunda. Um instante em que o escuro não assusta, apenas acolhe, como se abrisse espaço para que pensamentos mais antigos se levantassem devagar. É nesse estado quase suspenso que o mistério começa a se insinuar, não como uma resposta escondida, mas como uma mudança de textura na própria escuridão. Porque, ao falarmos da verdadeira escala da Via Láctea, não estamos simplesmente corrigindo números ou ajustando mapas celestes. Estamos admitindo que aquilo que acreditávamos conhecer pode ter contornos inesperados, que a galáxia, vista por séculos como um disco elegante e organizado, guarda camadas de estranheza que só agora começamos a vislumbrar. É uma sensação curiosa perceber que o cosmos nunca foi estático e que nossas certezas eram apenas lanternas pequenas iluminando um trecho minúsculo de uma paisagem infinita. Durante grande parte da história da astronomia, imaginamos nossa galáxia como algo relativamente simples de definir. Acreditávamos saber onde estava o centro, qual era a forma aproximada do disco, quantos braços espirais serpenteavam pelo vazio e até uma ideia da espessura dessa estrutura. Grande parte dessas estimativas surgiu de medições difíceis feitas com instrumentos limitados, baseadas em métodos que eram mais interpretação do que certeza. Afinal, estamos dentro da própria galáxia. Ver sua forma é tão complexo quanto tentar deduzir o desenho de uma floresta enquanto caminhamos em meio às árvores. Mesmo assim, por muito tempo, aceitamos que a Via Láctea tinha algo como 100.000 anos-luz de diâmetro, com uma distribuição relativamente simétrica de estrelas, gás e poeira. Essas imagens repetidas em livros, documentários e salas de aula pareciam tão sólidas que quase se tornaram intuitivas. Mas a realidade tem um hábito discreto de se desdobrar com paciência. À medida que novas medições surgiam, pequenas discrepâncias apareciam. Distâncias que não batiam exatamente, luzes que pareciam mais fracas ou mais distorcidas do que deveriam. Regiões que se comportavam como se pertencessem a uma estrutura maior, estendida para além do limite tradicional da galáxia. Por muito tempo, esse conjunto de detalhes foi encarado como ruído, imperfeições técnicas, margens de erro naturais. Só mais tarde perceberíamos que, ao contrário, eram pistas, pequenas rachaduras na imagem que julgávamos sólida. Há algo fascinante nesse processo. É como observar um mapa antigo que, de repente, revela que um continente era bem maior, ou que um oceano se estendia além do que os navegadores imaginavam. Quando a ciência avança,
Ela não altera apenas o tamanho das coisas. Ela altera a maneira como nos sentimos diante delas. A Via Láctea, antes vista como uma espiral elegante e previsível, começa a adquirir um aspecto mais vibrante, mais irregular, quase vivo. O disco, que parecia plano, começa a se mostrar inclinado, ondulante, como uma superfície líquida perturbada por forças antigas. E essa simples mudança de perspectiva, essa revelação de que a galáxia não é tão rígida quanto imaginávamos, cria uma sensação silenciosa de deslocamento, como se estivéssemos perdendo, pouco a pouco, a ilusão de que ocupamos um espaço perfeitamente definido. É aqui que o mistério se instala com mais força. A ideia de que a escala da galáxia pode ser maior do que supunhamos implica aceitar que vivemos em uma estrutura gigantesca, cuja verdadeira extensão ainda não conseguimos ver diretamente. Isso nos leva a refletir sobre a própria natureza da observação. A luz que estudamos viaja por milhares de anos antes de chegar até nós, atravessando regiões densas de poeira interestelar, desviando-se ao encontrar campos gravitacionais intensos, perdendo parte de sua nitidez no caminho. Cada fóton é como uma mensagem antiga, escrita em um idioma complexo que exige instrumentos precisos para ser traduzido. E mesmo esses instrumentos, por mais avançados que sejam, ainda são apenas tentativas humanas de alcançar algo vasto demais. Quando pensamos nisso com calma, percebemos que o mistério não está apenas no tamanho da galáxia, mas no próprio ato de medi-la. A Via Láctea é uma espécie de enigma luminoso, cujas peças só podem ser vistas de dentro. É como tentar desenhar um círculo estando preso exatamente no centro. Você percebe direções, brilhos, padrões, mas não vê o contorno completo. E mesmo assim insistimos. Desenvolvemos métodos como a paralaxe estelar, capazes de medir minúsculos deslocamentos no céu. Criamos catálogos imensos que registram bilhões de estrelas. Comparamos tendências de brilho, velocidades, deslocamentos espectrais. Cada avanço revela um pouco mais, mas também abre novas perguntas, como se cada camada desvelada guardasse outra, ainda mais intrigante. Essa incerteza não diminui a beleza do cosmos, ela amplia. Ela transforma a Via Láctea em um espelho onde vemos refletida nossa própria curiosidade, nossa necessidade de compreender o lugar onde habitamos. E é curioso pensar que, mesmo sem conhecer totalmente a forma da galáxia, convivemos com ela desde sempre. Olhamos sua luz desde antes de sabermos dar nomes às estrelas. Navegamos usando seus padrões muito antes de entendermos o que eram. Acompanhamos seus movimentos sem perceber que, ao mesmo tempo, ela também nos carregava, como uma corrente silenciosa conduzindo tudo o que existe ao seu redor. Quando a noite está particularmente clara e a faixa da Via Láctea surge como uma poeira luminosa cruzando o céu, é difícil imaginar o quanto ainda falta descobrir. Cada ponto brilhante representa uma distância quase inimaginável, uma história estelar que começou muito antes da Terra existir. E mesmo assim, ao contemplarmos essa linha tênue de luz, sentimos algo próximo, uma ligação primordial, quase orgânica, com o lugar que nos abriga. Saber que essa estrutura é ainda maior e mais complexa não afasta essa sensação. Ao contrário, intensifica. A cada nova descoberta, a galáxia parece se afastar e se aproximar simultaneamente. Ela cresce em escala, mas também cresce em significado. E enquanto seguimos nessa caminhada lenta pelo desconhecido, uma pergunta começa a emergir, não como dúvida angustiada, mas como um convite silencioso. Se a escala da Via Láctea é maior do que acreditávamos, o que mais ainda permanece escondido no escuro entre as estrelas? Cada desvio, cada luz distante, cada ponto que se move de maneira inesperada, pode carregar uma história inteira ainda invisível. E talvez seja justamente essa invisibilidade que torna a jornada tão profunda, como se cada passo dado em direção à compreensão também nos aproximasse de outra pergunta ainda mais antiga. Ao caminhar mais fundo nesse silêncio noturno, uma sensação antiga se ergue como uma brisa que toca o rosto, a impressão de que estamos nos aproximando de algo que sempre esteve aqui,
mas que só agora começamos a perceber. A Via Láctea, essa trilha luminosa que cortou o céu da humanidade desde os primeiros sonhos, não mudou repentinamente de forma. O que mudou foi a nitidez com que conseguimos observá-la. E antes de entendermos as revelações recentes, é preciso visitar a história discreta das primeiras tentativas humanas de medi-la, como quem observa cuidadosamente as pegadas deixadas por alguém que caminhou antes de nós. Havia um tempo em que a galáxia era apenas um borrão luminoso e enigmático. Os antigos gregos imaginavam-na como leite derramado por um deus distraído, uma imagem suavemente poética que refletia a ignorância e a beleza da visão humana naquele estágio inicial. Muito mais tarde, já com telescópios refratores cortando a escuridão, percebemos que aquela névoa era composta por incontáveis estrelas, tão numerosas que pareciam formar um tecido único. Foi apenas no século XX, porém, que começamos a compreender que a Via Láctea era uma estrutura gigantesca, um sistema vasto demais para caber nas medidas conhecidas. E mesmo assim, por décadas, aceitamos estimativas que hoje soam tímidas. O esforço para medir a galáxia avançava aos poucos, como quem tateia paredes desconhecidas em uma sala escura. Um dos nomes fundamentais dessa busca foi Harlow Shapley, que, observando aglomerados globulares, aqueles conjuntos antigos de estrelas que orbitam a galáxia como lanternas distantes, percebeu que eles não estavam distribuídos de maneira simétrica ao redor da Terra. Isso significava que não éramos o centro de nada, e sim habitantes de uma região periférica. Foi uma revelação profunda, quase espiritual, a constatação de que ocupamos um canto discreto de uma estrutura imensa. Shapley colocou o centro galáctico a cerca de 30 mil anos-luz de nós, dentro da direção da constelação de Sagitário, onde se oculta um núcleo inflado e denso, e ainda assim, essas medições tão revolucionárias para a época não contavam com tecnologias capazes de enxergar as camadas mais densas de poeira interestelar que encobrem boa parte do caminho até o centro. Eram estimativas corajosas, mas parciais. Para medir distâncias maiores dentro da Via Láctea, observamos estrelas que variam de brilho, como as cefeidas. Elas pulsavam em ritmos regulares e previsíveis, e esse comportamento permitia calcular sua luminosidade real. Comparando-a com o brilho observado, deduzíamos suas distâncias. Esse método, quase poético na forma como transforma batimentos de estrelas em números, ampliou nossas referências, mas ainda enfrentava limites. A poeira interestelar escurece a luz, distorce cores e engana instrumentos. Mesmo com toda a engenhosidade dos astrônomos, grande parte da galáxia continuava oculta atrás de uma cortina de sombra luminosa. Com isso, nossas imagens da Via Láctea eram mosaicos incompletos. Montávamos um quebra-cabeça gigantesco, com peças faltando, preenchendo lacunas com hipóteses razoáveis. Acreditávamos enxergar braços espirais organizados como os de galáxias vizinhas vistas de fora. Imaginávamos uma simetria elegante, quase aristocrática, como se a galáxia fosse uma espiral perfeita, girando com serenidade eterna. E ainda que sabíamos das incertezas, acostumamo-nos à ideia de um disco regular de 100 mil anos-luz. Ele parecia compor uma imagem estável, fácil de compartilhar, fácil de imaginar. Contemplar essa simplicidade aparente agora é como recordar uma fotografia antiga, bonita, mas claramente incompleta. Hoje sabemos que a luz que tentávamos interpretar carregava deformações, desvios e histórias escondidas. A poeira interestelar, formada por partículas microscópicas de carbono, silício e gelo, absorve e espalha a luz de forma desigual, como uma neblina cósmica que engana até mesmo os instrumentos mais sensíveis. Medir através dela é como tentar enxergar a paisagem do outro lado de um véu escuro. E mesmo assim insistimos usando espectroscopia, comparando cores, mapeando variações sutis no movimento estelar. Cada técnica acrescentava uma nuance, mas nenhuma revelava o quadro completo. Perceber esse cenário é entender que durante muito tempo, nossa imagem da Via Láctea foi mais um palpite educado do que uma representação fiel.
A galáxia não se mostrou facilmente. Suas distâncias não foram entregues prontas. Precisaram ser conquistadas. E esse processo, lento, cheio de paciência, erros e correções, é parte essencial da história, que nos trouxe até o ponto onde estamos agora, prestes a perceber que o que chamávamos de galáxia conhecida era apenas uma aproximação. Há algo profundamente humano em aceitar isso, saber que, mesmo quando acreditamos ter desenhado um mapa completo, grande parte dele foi feita à mão livre, apoiada em sinais sutis que atravessaram milhares de anos. É intrigante pensar que, enquanto medíamos estrelas individuais com precisão crescente, continuávamos errando o tamanho do todo. É como tentar calcular o contorno de um oceano medindo o brilho de cada onda, sem enxergar a costa. E ainda assim, nossas primeiras estimativas tiveram beleza e coragem. Eram tentativas de descrever o indescritível, de traduzir o movimento silencioso de bilhões de sóis em números compreensíveis. Havia uma grandeza nisso, um gesto quase poético, como quem desenha constelações no escuro na esperança de que algum padrão se revele. Com o tempo, novas ferramentas se somaram às antigas. Radiotelescópios capazes de atravessar nuvens densas de poeira, mapas de carbono monocromático que traçam regiões de formação estelar, medições cuidadosas das velocidades radiais das estrelas. A ciência foi coletando fragmentos de verdade, como quem recolhe conchas na areia. Cada uma trazia um som diferente, uma história diferente, um eco distante do interior galáctico. Ainda assim, o quadro completo permanecia enigmático. A sensação era de que a galáxia não era apenas grande, era maior do que qualquer estimativa ousasse admitir. E é justamente aí, nesse ponto em que a ciência antiga encontra a moderna, que algo se abre dentro de nós. Uma pergunta silenciosa surge como um brilho fraco no horizonte. Se tudo o que acreditávamos sobre a escala da Via Láctea era apenas um contorno inicial, que outras dimensões ainda dormem escondidas na escuridão que nos envolve? À medida que avançamos por essa trilha silenciosa no interior da noite, começa a surgir uma sensação de que os contornos antigos da galáxia, aqueles que aprendemos a imaginar ao longo de tantas décadas, formavam apenas a superfície de um oceano muito mais profundo. O que chamávamos de Via Láctea parecia suficientemente grandioso. Um disco com cerca de 100 mil anos-luz de diâmetro, braços espirais bem definidos, uma barra central alongada e um halo esférico de estrelas envelhecidas. Era uma imagem elegante, organizada, quase estável, desenhada para caber em livros e modelos tridimensionais que nos ajudavam a compreender nossa posição no cosmos. No entanto, quando observamos com calma, percebemos que essa simplicidade era mais um desejo humano do que uma característica real da própria galáxia. A Via Láctea nunca foi uma fotografia estática. Sempre se comportou como uma estrutura viva, moldada por forças gravitacionais antigas, colisões passadas e fluxos de matéria que percorrem o espaço como rios invisíveis. Durante muitos anos, essa visão mais simples foi suficiente. Ela nos permitiu avançar, ensinar, construir conhecimento. Mas o universo, em sua vastidão, não se inclina às nossas necessidades de ordem. Com o aperfeiçoamento dos radiotelescópios, especialmente aqueles capazes de detectar o brilho discreto do hidrogênio neutro, que emite uma linha específica de rádio a 21 centímetros, começamos a perceber uma extensão maior do disco galáctico. Essa radiação atravessa poeira, gás e regiões densas que bloqueariam a luz visível. Ao mapear sua distribuição, os astrônomos notaram que as bordas da Via Láctea se estendiam mais do que os modelos iniciais previam. O disco de hidrogênio parecia se prolongar suavemente, como se a galáxia respirasse para além da fronteira que havíamos desenhado. Era um primeiro indício de que nossos 100 mil anos-luz talvez não fossem suficientes para descrevê-la. O hidrogênio neutro revelou outra característica ainda mais surpreendente. O disco não era plano, ele se curvava. A borda externa da Via Láctea se inclinava como o vinco sutil de uma folha que se dobra ao vento. Essa curvatura, conhecida como warping,
indicava que forças gravitacionais externas, sobretudo a influência de galáxias satélites como a de Sagitário, deformavam suavemente o disco ao longo de milhões de anos. A percepção de que habitamos uma galáxia ondulante cria uma sensação profunda, quase orgânica, como se estivéssemos vivendo dentro de uma estrutura que flui de maneira lenta e contínua. O disco não se mantém rígido, ele responde ao ambiente cósmico, assim como um lago se adapta às correntes silenciosas que o atravessam. Essas novas informações começaram a redesenhar nosso entendimento. Mas a transformação completa viria apenas com a chegada de instrumentos, que ampliaram radicalmente nossa capacidade de enxergar o movimento das estrelas. Missões como Hipparcos e mais tarde Gaia, da Agência Espacial Europeia, passaram a medir com precisão extraordinária a posição, a distância e o deslocamento próprio de bilhões de estrelas. A paralaxe estelar, aquele delicado deslocamento aparente de uma estrela causado pelo movimento da Terra em torno do Sol, tornou-se uma ferramenta muito mais poderosa com Gaia. A precisão alcançada é tão fina que equivaleria a detectar o movimento de um fio de cabelo visto a milhares de quilômetros de distância. Com esse nível de detalhe, começamos a perceber que a galáxia possui braços espirais que não são tão simétricos quanto acreditávamos, que o disco tem mais de uma camada, e que sua extensão total pode ultrapassar confortavelmente os 200 mil anos-luz. Essa mudança de escala não é apenas um número maior. É uma transformação do pano de fundo da realidade que conhecemos. Se imaginarmos a galáxia como um grande campo iluminado por fogueiras espalhadas, a antiga estimativa de 100 mil anos-luz seria como acreditar que o campo terminava na primeira linha de árvores. Agora percebemos que essas árvores continuam, que o terreno se expande, que há clareiras, vales, caminhos que nunca tínhamos visto. O halo estelar, composto por estrelas antigas e correntes de detritos deixados por galáxias menores engolidas ao longo do tempo, estende-se muito além do disco visível. Esses fluxos estelares, que se esticam como fios prateados no escuro, funcionam como marcas deixadas por colisões passadas, cicatrizes cósmicas que revelam uma história dinâmica e muitas vezes violenta. O rastro da galáxia anã de Sagitário é um dos exemplos mais marcantes dessa dinâmica. Ao longo de bilhões de anos, ela atravessou repetidas vezes o disco da Via Láctea, deixando ondas, ondulações e perturbações como uma pedra lançada em um lago de superfície imensa. Essas passagens sucessivas não só deformaram o disco, como contribuíram para a expansão de sua extensão. A Via Láctea não é apenas um sistema de estrelas que orbita o centro. Ela é um organismo que absorve, cresce e se transforma. Cada colisão acrescenta algo: massa, movimento, irregularidades. Cada interação altera sua forma de maneiras que só agora começamos a calcular. Com esses dados, a conclusão que se forma lentamente é clara. Nossa galáxia é uma estrutura muito mais extensa, mais assimétrica e mais viva do que sugeriam os modelos anteriores. O que chamávamos de limites era, na verdade, o limite de nossa própria observação. A borda da Via Láctea não é uma fronteira nítida, mas uma transição que se dissolve no escuro, onde estrelas, poeira e matéria escura formam gradientes suaves e difíceis de mapear com precisão. Falar de um diâmetro exato se torna quase insuficiente. A galáxia é mais um campo contínuo do que um objeto com bordas rígidas. Ela se estende como um véu que se afina lentamente, perdendo intensidade, mas ainda presente muito além do que imaginávamos. Essa percepção traz consigo um desconforto leve, mas fascinante. É como descobrir que a casa onde sempre vivemos tem corredores escondidos, salas que nunca exploramos, portas que só se revelam quando a luz incide no ângulo exato. A Via Láctea, nesse novo cenário, deixa de ser uma espiral previsível e passa a ser uma estrutura em transformação. Um corpo celeste vivo, moldado por forças que atuam em escalas de tempo que ultrapassam qualquer horizonte humano. E essa transformação do nosso entendimento não diminui a galáxia, torna-a mais misteriosa, mais profunda, mais verdadeira.
Enquanto seguimos essa caminhada lenta pelo cosmos, uma pergunta começa a se formar. Suave como a brisa que atravessa a madrugada. Se a galáxia que acreditávamos conhecer revela tamanha complexidade ao ser observada mais de perto, o que ainda permanece escondido nas regiões que nossos instrumentos não alcançam? Quando pensamos na ideia de medir uma galáxia inteira, a imagem que surge é quase sempre a de um observatório solitário voltado para o céu, coletando, noite após noite, fragmentos de luz. Mas compreender a verdadeira escala da Via Láctea exigiu muito mais do que isso. Exigiu uma mudança completa na maneira como observamos o universo. Uma mudança que só se tornou possível quando passamos a enxergar o cosmos não apenas em luz visível, mas em múltiplos comprimentos de onda, cada um revelando uma camada diferente da realidade. A mesma galáxia que parecia contida e organizada sob o espectro da luz comum começava a se expandir, a deformar-se, a mostrar contornos que pareciam respirar no silêncio. Quando a tecnologia nos permitiu observar o espaço com olhos que veem no infravermelho, no ultravioleta, no rádio e até em ondas milimétricas, percebemos que estávamos observando apenas um fragmento do corpo inteiro da galáxia. Era como tentar compreender um ser vivo, olhando apenas sua sombra. A missão Gaia, com sua precisão quase inimaginável, inaugurou uma nova era na cartografia galáctica. Ela não apenas mediu distâncias com uma fidelidade extraordinária, ela mediu movimentos. Cada estrela que se move no céu, por menor que seja seu deslocamento, deixa uma assinatura. Esses movimentos, quando analisados em grande escala, revelam padrões invisíveis a olho nu. Padrões que denunciam a presença de estruturas maiores, como braços espirais discretos, correntes de estrelas esticadas por antigas marés gravitacionais e camadas ocultas de matéria distribuídas de modo desigual. A galáxia começou a adquirir textura. Não era mais apenas uma espiral suave. Era uma espiral ondulante, repleta de fluxos, segmentos, nós, regiões de formação estelar que parecem pulsar lentamente como um coração distribuído em bilhões de pontos. A visão infravermelha, por sua vez, fez o que a luz visível não consegue fazer: perfurar a poeira interestelar. Regiões que pareciam vazias ou sem estrutura revelaram braços mais extensos, estrelas jovens escondidas dentro de nuvens densas, corredores de gás frio que se estendem muito além dos modelos antigos. Essa capacidade de enxergar através da poeira é semelhante a acender uma lanterna dentro de um nevoeiro. Os contornos começam a surgir onde antes havia apenas silêncio. E quanto mais enxergávamos, mais a galáxia parecia se expandir, como se um mapa dobrado estivesse sendo lentamente aberto diante de nós. Os radiotelescópios, gigantes silenciosos espalhados pelo mundo, revelaram algo ainda mais profundo. A Via Láctea possui uma distribuição enorme de hidrogênio neutro que vai muito além da fronteira visível. A linha de 21 centímetros emitida por esse hidrogênio mostrou que o disco galáctico não acaba onde imaginávamos. Ele continua. Estende-se como um rio escuro que serpenteia no vazio, prolongando-se por áreas onde quase não há estrelas visíveis, mas onde o gás ainda guarda a memória do movimento circular da galáxia. É nesse ponto que a percepção muda de maneira decisiva. A galáxia não é uma estrutura limitada por estrelas. É uma estrutura moldada por matéria distribuída em escalas maiores, algumas vezes invisíveis. No rádio, a Via Láctea se mostra como um organismo que respira, deforma-se, inclina-se. As observações mais sofisticadas revelaram ainda que o disco possui duas camadas principais, uma fina, repleta de estrelas jovens e regiões de formação estelar, e outra, muito mais espessa, composta por estrelas antigas que carregam a assinatura de eventos ocorridos há bilhões de anos. Essa distinção, que parecia apenas um detalhe técnico, transforma-se em uma imagem poderosa quando compreendida de maneira contemplativa. É como se a galáxia tivesse um passado e um presente sobrepostos, dois tempos que convivem no mesmo espaço, duas histórias escritas sobre a mesma página. A camada espessa guarda memórias de colisões remotas, enquanto a camada fina
guarda o movimento contínuo da criação estelar. Pensar nisso é como observar um livro com 2 capítulos sendo escritos simultaneamente, onde cada linha nova repousa sobre restos de textos antigos. E quando analisamos a velocidade das estrelas, algo ainda mais intrigante surge. A galáxia não gira de maneira uniforme. Regiões inteiras parecem se mover como ondas, como se uma perturbação invisível tivesse atravessado o disco e deixado ondulações que só percebemos quando observamos milhões de estrelas ao mesmo tempo. É possível que essas ondulações tenham sido provocadas por encontros próximos com galáxias menores, como a Sagitário ou a Gaia Encelados, remanescentes de colisões que deixaram cicatrizes profundas. Essas ondulações não são simples irregularidades, são a prova de que a galáxia é dinâmica, sensível, capaz de registrar impactos que ocorreram quando a Terra sequer existia. As evidências também mostram que os braços espirais não são estruturas fixas. Eles se comportam como regiões onde a densidade da matéria aumenta, movendo-se como ondas de trânsito. As estrelas entram e saem dessas regiões ao longo de milhões de anos. Essa interpretação, conhecida como teoria das ondas de densidade, lembra a imagem de pessoas caminhando por uma rua iluminada, onde a luz parece concentrar-se em alguns pontos, mas sem que ninguém fique parado ali. A estrutura existe, mas está sempre mudando de forma sutil. Compreender isso transforma a galáxia em algo ainda mais fascinante. Ela não é um objeto estático, e sim um processo, uma dança lenta de bilhões de corpos que se movem sob a influência de forças tão vastas que mal conseguimos imaginá-las. À medida que reunimos esses dados, a pergunta que surge não é apenas sobre a escala física da galáxia, mas sobre a escala da nossa própria compreensão. Quanto mais ferramentas adquirimos, mais percebemos que a galáxia é maior, mais complexa, mais irregular do que qualquer modelo simples poderia transmitir. A Via Láctea não cresce apenas em tamanho, cresce em profundidade, cresce em significado. E enquanto observamos esse crescimento, científico, filosófico, emocional, fica no ar uma dúvida suave, que se espalha com a lentidão de uma névoa iluminada. Se cada novo instrumento amplia a galáxia, quantas outras camadas ainda aguardam silenciosamente para serem descobertas no escuro entre as estrelas? A essa altura da caminhada, quando a noite parece mais espessa e a mente mais quieta, a revelação da nova escala da Via Láctea começa a ganhar forma, não como um número solto, mas como uma compreensão que se alarga com a lentidão de um horizonte que recua. O que antes chamávamos de uma galáxia de 100.000 anos-luz, agora se transforma diante de nós em algo muito maior, quase desmedido, algo que se estende por distâncias que desafiam até mesmo a linguagem. As medições modernas, somadas aos mapas de hidrogênio neutro e aos movimentos estelares rastreados com precisão, apontam para uma Via Láctea que alcança pelo menos 150.000 anos-luz, e possivelmente até 200.000. Essa expansão não é um simples ajuste. É um redesenho profundo do espaço que nos cerca. É como descobrir que o oceano onde vivemos não termina na linha escura que víamos ao longe, mas continua para além do que qualquer nave conseguiu explorar. E compreender isso exige mais do que números. Exige a percepção de que estamos diante de algo que sempre foi maior do que imaginávamos, mas cuja grandeza só agora conseguimos enxergar. A verdadeira extensão da galáxia se revela por camadas. Há o disco principal, onde estão a maioria das estrelas jovens, o gás frio e os braços espirais iluminados. Ele se estende muito além do que acreditávamos, com regiões externas deformadas e inclinadas, como se fossem bordas de um grande tecido cósmico puxado por forças antigas. Mais além, há o disco fino, vibrante, onde o Sol realiza sua lenta órbita pelo centro galáctico. Ainda mais distante, existe o disco espesso, repleto de estrelas envelhecidas que guardam em seus movimentos uma memória quase arqueológica dos eventos de formação da Via Láctea. E para além de tudo isso, encontra-se o halo estelar, uma vastidão povoada por estrelas isoladas,
aglomerados globulares e os restos discretos de galáxias menores que colidiram com a nossa. Esse halo se estende muito mais longe do que o disco visível e é, em muitos sentidos, a chave para entender o verdadeiro tamanho da Via Láctea. Os aglomerados globulares, por exemplo, orbitam a galáxia a distâncias que antes eram consideradas improváveis. Alguns deles surgem tão longe que apenas sua posição já denuncia a ampliação da escala galáctica. Essas esferas densas e antigas funcionam como marcadores no vazio, como faróis que permanecem brilhando mesmo quando o disco já ficou para trás. E ao mapear suas trajetórias, percebemos que a Via Láctea não termina onde sua luz se enfraquece. Termina onde esses objetos deixam de ser gravitacionalmente atraídos por ela. Assim, o limite da galáxia não é luminoso, é gravitacional. Não é uma borda visível, é um campo invisível que se afina lentamente. A matéria escura adiciona outra camada ainda mais profunda a essa estrutura. Embora invisível aos olhos e aos instrumentos ópticos, sua presença influencia diretamente os movimentos das estrelas. As velocidades observadas nas regiões externas da galáxia só fazem sentido se houver uma quantidade enorme de matéria que não conseguimos ver, distribuída em um halo vasto que ultrapassa os 200 mil anos-luz. É como se a Via Láctea fosse envolvida por um campo silencioso, uma espécie de casca gravitacional que molda o movimento de tudo o que existe dentro dela. A matéria escura não brilha, não emite radiação, mas fornece a cola gravitacional que mantém a galáxia coesa. É uma presença que não pode ser fotografada, mas pode ser sentida na dança das estrelas. Isso amplia ainda mais nossa percepção de escala. Não apenas a galáxia é maior, como grande parte dela é invisível. Essa imagem, a de uma espiral luminosa envolta por um vasto halo escuro, cria uma metáfora quase inevitável. A galáxia como um coração cercado por um corpo que não vemos, mas que está sempre ali, sustentando tudo. E essa compreensão suscita outra ideia. Nossas antigas medições da Via Láctea eram como olhar apenas o coração pulsante e acreditar que o corpo terminava ali. Não percebíamos que ao redor havia músculos, veias, tecidos, todos invisíveis, mas essenciais. Entender a verdadeira escala da galáxia é entender que o visível é apenas um fragmento. Outro ponto que reconfigura essa percepção é a descoberta de fluxos estelares, longas correntes de estrelas arrancadas de galáxias menores, que foram engolidas pela Via Láctea ao longo de sua história. Essas correntes se estendem por distâncias imensas, curvando-se pelo halo como fiapos de luz esticados no vazio. O simples fato de elas existirem tão longe do disco principal indica que a galáxia tem braços invisíveis, estruturas que se prolongam por regiões onde nenhuma luz parece reinar. Algumas dessas correntes surgem como laços que contornam toda a galáxia, lembrando trilhas deixadas por barcos ao atravessarem um mar calmo. E ao estudá-las, percebemos que as colisões que criaram essas trilhas ocorreram bilhões de anos atrás, quando o Sol era apenas uma estrela recém-nascida. Essas assinaturas antigas revelam que a Via Láctea nunca foi uma estrutura isolada. Ela cresceu ao devorar outras galáxias, absorvendo sua massa, suas estrelas, suas órbitas. Isso explica por que seu halo é tão extenso. Cada fusão deixava fragmentos orbitando longe, muito além da região que antes considerávamos o limite. A galáxia, nesse sentido, é como uma árvore que cresceu, englobando ramos de outras árvores ao redor. Sua forma atual carrega cicatrizes e heranças gravitacionais que se espalham pelo espaço, como ecos de eventos que já não podemos testemunhar diretamente. Quando reunimos todos esses elementos, o disco ampliado, o halo de matéria escura, os fluxos estelares, os aglomerados dispersos, percebemos que não estamos apenas recalculando distâncias. Estamos redefinindo a noção de pertença. Durante muito tempo, acreditamos que habitávamos uma galáxia de um certo tamanho. Agora descobrimos que vivemos dentro de algo muito mais vasto. E essa descoberta traz não apenas maravilhamento, mas uma sensação suave de deslocamento, como se estivéssemos encostados numa parede
que se afasta lentamente. É nesse ponto que a pergunta se insinua, como um brilho discreto no horizonte da madrugada. Se a nossa própria galáxia se revela maior, mais profunda e mais cheia de camadas invisíveis do que imaginávamos, que outras dimensões ainda permanecem escondidas nos contornos silenciosos, onde a luz se transforma em escuridão? À medida que mergulhamos mais fundo nessa compreensão da nova escala da Via Láctea, algo curioso começa a surgir. A percepção de que a galáxia não é apenas maior ou mais extensa. Ela é inquieta. Ela se comporta como algo que responde ao ambiente, que registra impactos, que vibra quando perturbada. A ideia de uma estrutura estática se dissolve, dando lugar à imagem de um imenso corpo cósmico capaz de oscilar, deformar-se e ecoar com o passar de eras inteiras. E entender essa inquietação exige olhar para os movimentos internos da galáxia com uma sensibilidade quase musical, como quem observa a superfície de um lago e percebe ondulações deixadas por algo que já não está ali. As estrelas, que parecem tão fixas quando vistas do chão, revelam sua verdadeira natureza quando analisadas em grande escala. Elas carregam movimentos coletivos, padrões amplos, ondas lentas que percorrem o disco como pulsações silenciosas. Essas ondas surgem quando observamos a posição e a velocidade de milhões de estrelas medidas pela missão Gaia. Ao colocar esses dados lado a lado, surgem padrões inesperados, faixas inclinadas, grupos que se movem em sincronia, regiões inteiras que sobem e descem como se o disco respirasse. É como observar folhas flutuando num rio e perceber que, apesar do movimento individual de cada uma, existe uma corrente mais profunda que orienta o conjunto. A Via Láctea não gira de forma suave e previsível. Ela se agita, ela ondula, ela responde a perturbações gravitando como um tecido estelar esticado e solto ao mesmo tempo. Um dos elementos mais marcantes dessa dinâmica é o impacto da galáxia anã de Sagitário. Há bilhões de anos, esse pequeno sistema começou a atravessar o disco da Via Láctea repetidas vezes, como um objeto arremessado em um lago cósmico. Cada passagem criou ondas gravitacionais que se propagaram pelo disco, deslocando estrelas, inclinando regiões inteiras e criando rugosidades que ainda hoje podemos detectar. As simulações modernas mostram que essas perturbações continuam reverberando. As estrelas próximas ao Sol, inclusive, carregam parte dessa memória. Seus movimentos verticais, pequenas oscilações acima e abaixo do plano galáctico, podem ser interpretados como ecos tardios desses encontros antigos. Isso significa que a Via Láctea se lembra. Sua estrutura atual é uma espécie de registro arqueológico de interações que ocorreram quando a Terra sequer tinha sua crosta solidificada. Essa memória é discreta, escrita em padrões estelares que só se revelam quando observamos milhões de estrelas simultaneamente. É como ler a história de uma montanha, analisando a distribuição dos fósseis escondidos em suas camadas profundas. Nada está ali por acaso. E cada ondulação no disco é um vestígio de algo que aconteceu há tempos imemoriais, um eco que cruza eras inteiras. As oscilações também aparecem nas velocidades radiais das estrelas, a velocidade com que se aproximam ou se afastam de nós. Em vez de movimentos distribuídos de forma homogênea, encontramos regiões onde muitas estrelas parecem acelerar juntas ou desacelerar em ritmos semelhantes. Esses padrões sugerem que a galáxia não apenas foi perturbada externamente, mas também apresenta ondas internas, como se o próprio disco tivesse modos de vibração próprios, semelhantes às notas de um instrumento gigantesco. Quando uma força o atinge, seja uma galáxia satélite, seja um fluxo denso de matéria escura, a Via Láctea responde produzindo padrões que se propagam ao longo de centenas de milhões de anos. Observações em infravermelho mostram ainda uma torção mais ampla do disco, como se a galáxia inteira estivesse levemente inclinada e girada, lembrando o movimento lento e contínuo de uma folha que flutua sobre água parada. Essa torção não é casual. Estudos sugerem que ela pode ser resultado da interação com o halo de matéria escura,
que, longe de ser uma esfera uniforme, possui assimetrias, concentrações e correntes internas que também influenciam o disco. A matéria escura, invisível e silenciosa pode estar empurrando e puxando regiões inteiras do disco de forma gradual, produzindo deformações que mudam tão lentamente que quase passam despercebidas. Quando percebemos tudo isso junto, oscilações, torções, ondas, fluxos estelares, a galáxia começa a adquirir um caráter profundamente vivo, não no sentido biológico, mas no sentido de que ela sente, responde e registra. É como se cada estrela fosse uma partícula em um grande fluido, movida não apenas pela gravidade local, mas por movimentos amplos que atravessam toda a estrutura. A Via Láctea, assim, deixa de ser apenas uma espiral bonita e distante. Torna-se um sistema dinâmico que respira com ritmos que ultrapassam milhões de anos, um organismo cósmico cuja pulsação só conseguimos detectar quando observamos o conjunto. Essa perspectiva transforma também nossa noção de tempo. Um único ciclo de vibração do disco pode durar centenas de milhões de anos. Uma escala tão extensa que torna difícil imaginar qualquer equivalência com nossa experiência cotidiana. E ainda assim, essas vibrações estão acontecendo agora, enquanto você respira, enquanto você pensa, enquanto observa o céu. A cada segundo, o disco se move, se ajusta, se reorganiza. Nada está imóvel, nada está congelado, tudo está em fluxo. Essa dinâmica também nos convida a reconsiderar nossa posição. Vivemos em uma região do disco que está se movendo verticalmente, como um barco que sobe e desce com ondas quase imperceptíveis. O Sol, acompanhado de seus planetas, participa dessas oscilações. A Terra, em cada volta em torno da estrela, sobe e desce com ela ao longo de ciclos vastos. E perceber isso traz uma sensação de humildade profunda. Não estamos apenas orbitando o centro galáctico, estamos participando de um movimento muito mais amplo, uma coreografia cósmica que não depende de nossa existência, mas da qual fazemos parte desde o início. À medida que a noite se aprofunda e a galáxia revela essa dança silenciosa, surge uma pergunta que ecoa de forma suave, como uma maré que vai e volta sem pressa. Se conseguimos perceber essas vibrações e essas memórias gravadas no movimento das estrelas, que outras histórias ainda se ocultam nas camadas mais sutis da Via Láctea, esperando apenas que aprendamos a escutá-las? Quando caminhamos um pouco mais fundo nesse território de evidências invisíveis, percebemos que compreender a verdadeira escala da Via Láctea é quase como aprender a enxergar múltiplas camadas sobrepostas de uma mesma paisagem. A luz que chega até nós traz histórias distintas, cada uma escrita em um comprimento de onda diferente, como se a galáxia fosse um grande pergaminho cósmico iluminado por lâmpadas de intensidades variadas. Há partes desse pergaminho que só se revelam no infravermelho, outras que apenas o rádio consegue atravessar, outras ainda que se anunciam nas sutilezas da espectroscopia, a arte de decompor a luz para revelar sua assinatura interna. E quando todas essas técnicas começam a trabalhar juntas, a imagem que surge não é apenas mais detalhada, é mais estranha, mais profunda, mais ampla do que qualquer fotografia isolada poderia sugerir. A espectroscopia, por exemplo, oferece informações que a olho nu jamais perceberíamos. Quando uma estrela emite sua luz, ela carrega consigo pequenas fendas no espectro, linhas de absorção que revelam a composição química da estrela, sua temperatura, sua idade aproximada e até mesmo sua velocidade em relação a nós. Essas linhas podem ser deslocadas para o vermelho ou para o azul, dependendo de como a estrela se move. É através desse deslocamento que conseguimos mapear o movimento coletivo das regiões da galáxia e perceber diferenças sutis no comportamento de estrelas situadas em posições muito distantes umas das outras. Cada linha espectral funciona como uma pegada gravada na luz. É como ler o vento, observando a direção de pequenas ondulações em uma superfície de areia. Quando aplicamos esse método ao disco galáctico, surge uma constatação impressionante.
A Via Láctea possui diferentes populações de estrelas que se movem de modos distintos, como se pertencessem a correntes separadas dentro de um mar comum. Algumas estrelas têm maior velocidade de rotação, outras se afastam ou se aproximam de nós com ligeiras variações que só se tornam evidentes quando observamos milhares delas simultaneamente. Essas diferenças indicam que a galáxia não se formou de uma só vez, mas em episódios sucessivos, em camadas construídas como anéis de uma árvore milenar que registra em sua espessura as estações que atravessou. Ainda mais reveladora é a distribuição da poeira interestelar. Essa poeira, composta por partículas microscópicas de carbono, sílica e gelo, absorve a luz azul e deixa passar o vermelho, tornando muitas regiões do disco densas e opacas. Por muito tempo, essa opacidade foi vista como um obstáculo, um véu que escondia a estrutura real da galáxia. Mas hoje, com técnicas que usam a maneira como a poeira distorce a luz para medir sua densidade, começamos a enxergar seu papel com outra profundidade. A poeira revela onde a galáxia está formando novas estrelas, indica regiões de turbulência, mostra onde o gás colapsa sob sua própria gravidade. É como se essas partículas fossem traços de pincel que delineiam as áreas ativas da Via Láctea, áreas onde a matéria se rearranja como uma tinta ainda fresca. O telescópio espacial Spitzer, com sua visão infravermelha, desenhou um mapa totalmente diferente do que estávamos acostumados a ver. O que parecia vazio na luz visível se transformou em complexos e vastos corredores de gás frio, regiões tão densas que acenderam como brasas sob a visão infravermelha. Combinando esses dados com as observações do telescópio Herschel, que enxerga o brilho quase congelado de nuvens de poeira a temperaturas próximas do zero absoluto, descobrimos filamentos gigantescos distribuídos por todo o disco, estruturas longas e finas onde estrelas nascem coletivamente, como pequenas faíscas surgindo em cordas esticadas. Essas cordas, chamadas de filamentos interestelares, não são simples linhas de gás. Elas são o esqueleto invisível da galáxia, canais onde a gravidade organiza o caos, orientando o fluxo de matéria que dará origem às gerações futuras de estrelas. Outro instrumento que transformou nossa visão foi o ALMA, um conjunto de antenas localizado no deserto do Atacama, capaz de observar ondas milimétricas emitidas por moléculas específicas, como monóxido de carbono. A distribuição dessas moléculas revelou que os braços espirais não são estruturas uniformes, mas sim pontilhadas por regiões onde nuvens gigantescas de gás se concentram, colapsam e formam estrelas em ritmos que variam ao longo da espiral. É como observar o ritmo de respiração de uma criatura colossal. Alguns setores inspiram, acumulando gás, outros expiram, liberando energia através de explosões estelares que iluminam o vazio. Esse movimento contínuo, essa alternância entre criação e dispersão, é uma das assinaturas mais profundas da galáxia. Combinando esses dados de diferentes observatórios, surge algo ainda mais surpreendente. A Via Láctea possui subestruturas que não se alinham perfeitamente com seus braços espirais principais. Há segmentos de braços desconectados, espirais secundárias que parecem emergir e desaparecer, correntes de estrelas que atravessam o disco como traços deixados por pinceladas rápidas. Essas estruturas desafiam nosso entendimento tradicional sobre como uma espiral galáctica deveria se comportar. Elas lembram rachaduras em um vidro antigo, marcas delicadas que surgiram devido a tensões acumuladas ao longo de bilhões de anos. Cada irregularidade é um sinal de uma perturbação passada, um lembrete de que a Via Láctea não se formou em isolamento, mas em meio a encontros, choques e integrações. Os mapas tridimensionais construídos com os dados do Gaia também revelam algo ainda mais intrigante. A galáxia possui ondas verticais que se espalham pelo disco como se fosse atravessada por vibrações profundas. Essas ondas são sutis, mas perceptíveis quando analisamos a posição de milhões de estrelas.
A própria região onde o Sol se encontra parece estar oscilando, movendo-se acima e abaixo do plano galáctico em ciclos que duram dezenas de milhões de anos. É uma oscilação tão lenta e tão ampla que ninguém jamais perceberia olhando o céu. Mas ela está ali, marcada no movimento coletivo das estrelas próximas. Compreender essa oscilação é como perceber que estamos viajando sobre uma onda que não vemos, mas que sentimos de forma imperceptível em cada segundo da nossa existência. Quando juntamos todas essas camadas, a espectroscopia que revela movimentos, o infravermelho que revela estruturas ocultas, o rádio que mapeia o gás que se estende para além do visível, o milimétrico que traça filamentos onde as estrelas nascem, percebemos que a Via Láctea é um organismo composto por infinitas partes que se entrelaçam em ritmos vastos. Que essa complexidade nos conduz a uma pergunta suave, que se estende como uma linha de luz no escuro. Se cada método ilumina apenas uma fração da verdade, quantas outras faces da galáxia permanecem adormecidas, aguardando o próximo olhar, capaz de despertar o invisível? À medida que avançamos por essa paisagem de luz e silêncio, a Via Láctea começa a se revelar não apenas como uma estrutura maior e mais complexa do que imaginávamos, mas como um labirinto em que nossos próprios instrumentos parecem tropeçar. Há um momento, quando se observa dados demais ao mesmo tempo, em que surge uma estranha sensação, a de que não sabemos onde estamos. Não no sentido metafórico, mas no sentido literal, quase geográfico, como se estivéssemos tentando mapear uma floresta imensa, caminhando dentro das árvores, sem jamais poder vê-la do alto. Essa limitação não decorre apenas da imensidão da galáxia, mas da posição que ocupamos dentro dela, uma posição profundamente privilegiada e profundamente confusa ao mesmo tempo. Vivemos dentro de um sistema colossal, e a luz que nos chega mistura distâncias, perspectivas, ângulos e histórias. E enquanto tentamos organizar tudo isso em mapas e modelos, percebemos que a sensação de deslocamento não é um erro. É parte fundamental da condição de existir dentro do cosmos. A Via Láctea, vista de onde estamos, nunca será uma figura nítida. A poeira interestelar obscurece grande parte do plano galáctico, a luz de estrelas próximas ofusca regiões mais distantes. O brilho do centro esconde estruturas que só conseguem ser observadas quando atravessadas por ondas de rádio ou infravermelho. O céu não é transparente, ele é filtrado, distorcido, fragmentado. Ao mesmo tempo, nossos instrumentos capturam estrelas com movimentos próprios, algumas viajando a centenas de quilômetros por segundo, outras presas em regiões onde o campo gravitacional da galáxia é tão intenso que o tempo parece se esticar. Esses movimentos diferentes criam um efeito semelhante ao de observar a correnteza de um rio através de um vidro curvo. Tudo se desloca, mas nem sempre na mesma direção, nem sempre no mesmo ritmo. E quando tentamos transformar esse mosaico de movimentos em uma imagem coerente, percebemos que a própria noção de lugar dentro da galáxia é mais fluida do que gostaríamos. Um dos principais desafios é o fato de que não vemos o centro da Via Láctea diretamente. Ele está completamente coberto por regiões densas de poeira e gás. Precisamos enxergá-lo por meios indiretos, através de ondas de rádio, infravermelho e do movimento de estrelas que orbitam o gigantesco buraco negro central, Sagitário A. Essas estrelas descrevem trajetórias apertadas, rápidas, como pequenas brasas dançando ao redor de algo invisível. Ao observar suas órbitas, conseguimos calcular a massa do buraco negro e determinar com mais precisão a distância até o núcleo galáctico. Mas mesmo essa distância, tão fundamental para definir a escala da Via Láctea, já foi revisada diversas vezes ao longo das últimas décadas. Cada nova medição, cada novo método, desloca um pouco nossa posição no mapa. É como se estivéssemos constantemente ajustando o compasso para descobrir onde estamos nesse oceano de estrelas. A rotação galáctica adiciona outra camada de complexidade. Diferente dos sistemas solares, onde os planetas orbitam a estrela de acordo com sua distância,
A velocidade de rotação das estrelas na Via Láctea não diminui conforme se afastam do centro. Ela permanece aproximadamente constante. Isso só faz sentido quando consideramos a presença da matéria escura, que distribui massa invisível por todo o halo galáctico. Mas como essa matéria não interage com a luz, ela não pode ser observada diretamente. Só podemos percebê-la através de seus efeitos. Assim, enquanto tentamos desenhar a galáxia, lidamos com algo que está lá, moldando tudo, mas permanece fora de vista. É como tentar mapear um terreno tocando apenas o vento que passa por ele. Essa incerteza também aparece na determinação do formato exato dos braços espirais. Embora muitos modelos apontem 4 braços principais, outras análises revelam estruturas que não se encaixam completamente nessa simetria. Alguns braços parecem se dividir, outros se fundem em regiões distantes, outros se comportam como segmentos desconectados. O braço onde o Sol se encontra, o chamado braço de Órion, não é um braço principal, mas um subbraço, um pequeno corredor luminoso que orbita entre estruturas maiores. Isso significa que vivemos não em uma avenida principal da galáxia, mas em uma rua lateral, uma passagem intermediária entre regiões mais densas. No entanto, do ponto de vista da Terra, tudo isso se mistura. Estrelas pertencentes a braços diferentes aparecem lado a lado no céu. Esse embaralhamento cria uma ilusão de proximidade e ordem que não corresponde à estrutura real da galáxia. As distâncias também contribuem para esse deslocamento. A luz de uma estrela a 10.000 anos-luz chega até nós carregando a história de uma época em que os primeiros seres humanos estavam começando a deixar suas marcas nas cavernas. A luz de uma estrela a 50.000 anos-luz é ainda mais antiga. Ela começou sua viagem quando nossa espécie nem existia. Assim, quando olhamos para a Via Láctea, estamos enxergando regiões que pertencem a tempos diferentes. Estamos observando um presente que já não existe. Isso significa que enquanto tentamos mapear o agora da galáxia, lidamos com fotografias tiradas em instantes diferentes de sua história. É como tentar entender a forma atual de uma árvore, observando imagens antigas das folhas que ela perdeu. Mesmo a posição exata do Sol em relação ao plano galáctico mudou de interpretação ao longo do tempo. Durante décadas, acreditava-se que o Sol estava perfeitamente alinhado ao plano médio da galáxia. Hoje sabemos que ele se encontra a alguns poucos parsecs acima desse plano e que sua posição varia com os ciclos de oscilação vertical do disco. Esse detalhe, aparentemente pequeno, muda cálculos, modelos, inferências. Muda o modo como interpretamos a densidade das estrelas ao nosso redor e a forma como entendemos a distribuição da matéria no disco local. É uma demonstração sutil de como nossa perspectiva pode alterar conclusões inteiras e de como a galáxia não se deixa reduzir a um único ponto de vista. Tudo isso cria uma sensação peculiar. A cada nova medição, ganhamos clareza e perdemos certeza. A galáxia se aproxima em detalhes, mas se distancia em escala. É como caminhar por uma sala escura enquanto se segura uma vela. A luz ilumina apenas o que está ao alcance, e o movimento da chama cria sombras que se reorganizam a cada passo. E ao perceber essa dança de luz e escuridão, entendemos que a sensação de não saber exatamente onde estamos não é um erro, é parte da própria natureza de existir dentro de algo tão vasto. Nesse ponto da jornada, a noite parece se curvar ao redor da galáxia inteira, como se ela estivesse nos envolvendo em seu movimento lento e profundo. E uma questão se ergue no silêncio, sem buscar resposta imediata. Se a nossa localização dentro da Via Láctea é sempre relativa, sempre parcial, sempre influenciada por limites que não conseguimos ultrapassar, o que isso nos diz sobre a própria maneira como entendemos o cosmos e sobre o que ainda pode estar oculto nas regiões onde a luz demora a chegar. Quando a noite se aprofunda e o pensamento parece desacelerar até encontrar um ritmo que combina com o movimento lento das estrelas, algo dentro de nós começa a perceber que a verdadeira extensão da Via Láctea não está apenas no espaço, mas também naquilo que ela provoca em nosso interior. Depois de tantos dados, mapas, velocidades e estruturas invisíveis, surge um momento
em que a galáxia deixa de ser apenas um objeto astronômico e se transforma em um espelho. Um espelho que devolve não nossa imagem, mas nossa pergunta mais antiga. O que significa existir dentro de algo tão maior do que nós? É nessa transição, nesse ponto onde ciência e emoção se encontram, que começamos a sentir um deslocamento mais íntimo, uma expansão que não depende de distâncias medidas em anos-luz, mas de percepções que se abrem como janelas longas numa noite silenciosa. A Via Láctea não é uma ideia distante, separada de nós. Tudo o que somos, cada átomo de carbono em nosso corpo, cada respiração que entra e sai, possui origem estelar. O ferro presente em nosso sangue já foi núcleo de uma estrela antiga, forjado em pressões tão intensas que a mente humana mal consegue imaginar. Quando contemplamos a galáxia como uma estrutura maior que 200 mil anos-luz, não estamos apenas olhando para fora. Estamos reconhecendo que nossa vida é um fragmento minúsculo da história cósmica que ela abriga. E isso produz uma sensação curiosa, a de que, ao ampliar o mapa da galáxia, ampliamos também nosso entendimento sobre nós mesmos, como se cada aumento de escala no universo produzisse, inevitavelmente, um aumento de escala na nossa consciência. Essa sensação se intensifica quando pensamos na posição que ocupamos dentro desse imenso organismo estelar. Não estamos no centro, nem em um lugar privilegiado. Somos uma pequena estrela orbitando uma região intermediária do disco galáctico. E mesmo assim, essa posição nos permite observar fenômenos que ocorrem em quase todos os domínios da galáxia. A luz que vem do núcleo atravessa poeira densa para chegar até nós. A luz que vem das bordas externas viaja por dezenas de milhares de anos antes de tocar nossos instrumentos. Somos como um ponto sensível em uma corrente imensa, um ponto capaz de perceber vibrações que percorrem toda a estrutura. A cada avanço tecnológico, ganhamos a capacidade de interpretar essas vibrações, como quem aprende a ouvir o som profundo de um mar noturno. É curioso como, ao longo dessa jornada científica, nossa percepção da própria humanidade muda. Ao descobrir que a Via Láctea é muito maior do que pensávamos, nossa posição se desloca, não apenas no espaço, mas na imaginação. Os modelos antigos nos ofereciam conforto. Uma galáxia grande, mas compreensível, ordenada, simétrica. A nova galáxia, por sua vez, é mais vasta, mais ondulante, mais irregular. Ela não cabe perfeitamente nos mapas, não se deixa desenhar com bordas nítidas. Essa falta de definição plena não diminui sua beleza, pelo contrário, acrescenta profundidade. Assim como os mistérios humanos não se resolvem em linhas retas, a galáxia parece carregar em sua forma algo de essencial. A ideia de que crescer é compreender que não existe limite claro entre o conhecido e o desconhecido. A compreensão dessa escala renovada nos leva a outra reflexão. Quando olhamos para o céu pensando que observamos algo distante, estamos, na verdade, atravessando camadas de tempo. A luz que chega até nós carrega ecos de eras passadas, registros que viajavam pelo espaço antes mesmo de existirmos como espécie. Há uma poesia silenciosa em saber que, ao observarmos uma estrela de 20 mil anos-luz, estamos vendo uma posição antiga, uma versão da galáxia que já não existe. Isso significa que, em certo sentido, tudo o que vemos da Via Láctea é memória. Memória luminosa, registrada no tecido do espaço e entregue à superfície dos nossos olhos. E esse entendimento adiciona profundidade ao deslocamento interno. Percebemos que a galáxia é uma grande janela para o passado, mas, ao mesmo tempo, um mapa incompleto do presente. Essa sensação se torna ainda mais intensa quando percebemos que a expansão da galáxia não traz apenas números maiores, mas uma mudança de perspectiva. Em vez de imaginar a Via Láctea como algo fixo, imóvel, descobrimos que ela pulsa com ritmos imensuráveis. Ela vibra, inclina-se, registra colisões antigas, absorve galáxias menores, rearranja suas estrelas, altera suas fronteiras internas e externas. Ela se comporta como algo vivo, não biologicamente,
mas dinamicamente, como se cada parte fosse conectada a todas as outras por uma memória gravitacional que atravessa eras. Esse caráter orgânico desperta uma forma particular de contemplação. Perceber que vivemos dentro de um corpo cósmico em constante transformação, e que essa transformação inclui a própria posição que ocupamos. Ao mesmo tempo, perceber essa escala maior da galáxia desperta uma sensação profunda de humildade. A Terra, tão vasta aos nossos sentidos, é quase invisível em comparação com o disco galáctico. O Sol, fonte central da nossa existência, é apenas um entre centenas de bilhões. E ainda assim, essa pequenez não diminui nossa significância. Pelo contrário, ela nos coloca em perspectiva, como se dissesse que somos parte de algo imenso, mas que esse imenso só é compreensível porque existimos para observá-lo. A consciência humana, frágil e minúscula, abre uma janela para a vastidão que a gerou. É como se o universo tivesse encontrado, através de nós, uma forma de perceber a si mesmo. Nesse ponto da caminhada, quando a ciência se mistura suavemente com a introspecção, surge uma pergunta que não reivindica respostas, mas convida à contemplação. Se a galáxia cresce diante de nós à medida que a enxergamos com novos olhos, que outras expansões acontecem dentro de nós quando permitimos que o infinito toque nosso pensamento? E como essas expansões moldam a forma como caminhamos sob o céu que nos abriga? À medida que avançamos para uma região ainda mais silenciosa dessa jornada, a presença da Via Láctea parece se tornar menos uma estrutura distante e mais um campo onde o pensamento se espalha com a mesma lentidão que a luz atravessa o espaço. Depois de contemplar a imensidão da galáxia e a posição frágil que ocupamos dentro dela, a atenção começa a se voltar para algo ainda mais íntimo e ao mesmo tempo mais vasto: a relação entre o cosmos exterior e o cosmos interno. Não como uma metáfora simplista, mas como uma espécie de correspondência profunda, um reflexo lento, quase invisível, entre o movimento das estrelas e o movimento da consciência. A noite, com sua escuridão acolhedora, cria o ambiente perfeito para essa transição. O vento parece sussurrar mais devagar, as sombras parecem respirar junto com a terra, e a mente encontra um espaço onde pode perceber que as fronteiras entre o humano e o galáctico não são tão definidas quanto imaginávamos. Quando olhamos para a Via Láctea e percebemos que ela é muito maior do que acreditávamos, algo dentro de nós se reorganiza. Não porque precisamos ajustar números ou distâncias, mas porque a percepção de escala influencia a forma como compreendemos nossa própria existência. Há uma espécie de espelho silencioso na astronomia. Quanto mais expandimos o mapa do universo, mais percebemos o quanto ainda desconhecemos sobre nós mesmos. Se a galáxia se estende por 200.000 anos-luz, se seu disco ondula em oscilações que duram milhões de anos, se suas bordas se dissolvem num halo invisível onde matéria escura e estrelas antigas se juntam, então talvez nossa mente carregue também regiões onde a luz não chega diretamente. Regiões que precisam ser exploradas com calma, como se estivéssemos caminhando por um corredor escuro, iluminado apenas pelo brilho distante de uma ideia. Essa relação entre vastidão e interioridade ganha força quando lembramos que nossa própria consciência é um produto dessa galáxia. Cada sinapse, cada emoção, cada sensação é construída com átomos que vieram de estrelas que viveram e morreram muito antes da Terra existir. Há uma poesia profunda nisso. O universo que observamos lá fora é o mesmo que pulsa aqui dentro, reorganizado, transformado, mas ainda portador das mesmas leis silenciosas que moldam a dança das estrelas. Quando os astrônomos falam sobre oscilações no disco galáctico, sobre ondas gravitacionais internas, sobre perturbações deixadas por antigas colisões, é difícil não perceber um paralelo com o modo como nossos pensamentos se formam. Também somos resultado de encontros, perturbações, forças que passaram por nós e deixaram marcas invisíveis. A ideia de que a Via Láctea guarda memórias de colisões antigas faz surgir uma reflexão discreta.
Quantas das nossas sensações mais profundas são ecos de algo que aconteceu muito tempo antes de conseguirmos explicar? A galáxia carrega fluxos estelares, correntes deixadas por galáxias menores que foram absorvidas. Nosso próprio corpo, de certa forma, carrega fluxos de experiências, traços de ancestralidade, impulsos herdados. É como se o universo, em todas as escalas, fosse uma acumulação de memórias que se reorganizam continuamente. E contemplar a extensão da galáxia nos lembra que cada memória, seja de uma estrela, seja de um ser humano, é uma forma de luz preservada. A expansão da galáxia, revelada por tecnologias recentes, também convida a refletir sobre os limites da nossa percepção. Os antigos limites galácticos pareciam claros, 100.000 anos-luz, braços bem definidos, uma estrutura organizada. Hoje sabemos que a galáxia é cheia de bordas fluidas, regiões onde a luz se mistura ao silêncio e onde a matéria escura se apresenta apenas pela gravidade que exerce. Essa indefinição não é confusa, é honesta. A realidade nem sempre oferece contornos rígidos, e parte da maturidade científica consiste em aceitar que a fronteira entre o visível e o invisível é móvel, permeável, dependente da tecnologia e, muitas vezes, da sensibilidade. Essa percepção conversa com algo essencial na experiência humana. Quantas fronteiras dentro de nós pensamos serem rígidas, mas na verdade são apenas limites temporários de compreensão? Quantas ideias julgadas completas são, na realidade, apenas estimativas iniciais, versões simplificadas do que mais tarde descobrimos ser muito mais amplo? Assim como a galáxia se expandiu diante dos nossos olhos, a consciência também se expande quando permitimos que novas percepções iluminem regiões antes inacessíveis. A ciência não apenas revela a estrutura do universo, ela revela a estrutura da curiosidade humana. E quando percebemos que a Via Láctea possui camadas invisíveis, fluxos que não podem ser observados diretamente, regiões de silêncio que só ganham sentido por suas influências, percebemos que a vida humana também possui essas zonas ocultas. Nem tudo pode ser visto diretamente, nem tudo pode ser explicado com clareza. Há pensamentos que surgem de regiões internas tão profundas que não encontramos nome para elas. Há decisões que parecem emergir de um ponto obscuro e ainda assim carregam uma força tão real quanto a gravidade que molda o disco galáctico. Essa conexão entre o cosmos e o interior humano não diminui a ciência, amplia o campo onde a ciência atua. Ela cria um espaço onde informações e sensações se entrelaçam, onde dados astronômicos se transformam em metáforas vivas que ressoam em nossa percepção. E essa fusão é inevitável quando pensamos que, ao olhar para a Via Láctea, estamos olhando para a própria matéria que nos constitui, apenas reorganizada em escalas maiores. A nova escala da Via Láctea não revela apenas uma galáxia maior, revela uma consciência crescente sobre nossa própria posição dentro dela. E ao contemplarmos esse novo tamanho, percebemos que algo em nós se alarga também, como se a mente tivesse mais espaço para respirar, como se o pensamento encontrasse novas órbitas para percorrer. A expansão da galáxia se torna, então, uma expansão simultânea do olhar humano. E nesse encontro entre o macro e o micro, entre as estrelas e a mente, surge uma pergunta serena que se estende com a delicadeza de um fio de luz entre duas eras. Se a Via Láctea cresce à medida que aprendemos a percebê-la, o que mais dentro de nós ainda aguarda para se revelar quando permitimos que o universo nos ensine a ver? Há um ponto da noite em que o silêncio se torna tão profundo que quase parece ganhar textura, como se pudesse ser tocado com a ponta dos dedos. É nesse espaço de quietude que começamos a perceber que a Via Láctea, com toda a sua grandiosidade recém-revelada, guarda uma dimensão que não se traduz apenas em números ou distâncias, mas em algo mais sutil, a vastidão como presença. A galáxia se estende muito além do que nossos olhos alcançam, e essa extensão cria um vazio que não é ausência, mas plenitude. Um espaço imenso onde a luz demora a nascer e o som nunca chegou a existir. É nesse vazio que os antigos diziam ouvir o universo respirando.
e ao contemplarmos esse silêncio, percebemos que ele tem um peso próprio, uma gravidade suave que nos envolve e nos conduz a um tipo de entendimento que não se alcança apenas com equações. A Via Láctea vista de fora seria uma espiral luminosa em plena rotação. Vista daqui de dentro, ela se manifesta sobretudo como um silêncio povoado de distâncias. Entre uma estrela e outra, há abismos de escuridão onde a luz leva séculos para viajar, regiões onde nenhuma forma de matéria se aglomera o suficiente para produzir brilho. Nesse espaço intermediário, nesse eterno entre, encontra-se um tipo de beleza que não se impõe, mas se revela vagarosamente. É o silêncio que permite que o universo seja interpretado, o fundo escuro contra o qual a luz se torna compreensível. E quando pensamos na nova escala da galáxia, percebemos que essa escuridão é muito mais vasta do que imaginávamos. A maior parte da Via Láctea não é feita de estrelas, mas de vazio. Vazio que sustenta, vazio que molda, vazio que mantém tudo no lugar. Esse vazio não é um nada simples. Ele é permeado por matéria escura, um componente invisível que não interage com a luz, mas exerce uma influência gravitacional que mantém as estrelas em suas órbitas. É curioso pensar que aquilo que mais estrutura a galáxia é justamente o que não podemos ver. A matéria escura preenche o halo galáctico, estendendo-se muito além do disco visível, como uma presença silenciosa que escora as bordas da realidade. Sem ela, a Via Láctea se desintegraria. Essa presença invisível adiciona profundidade ao silêncio, como se o próprio vazio carregasse um tipo de substância antiga, um tipo de memória que não se manifesta em brilho, mas em forma. E ao perceber isso, algo dentro de nós se desloca. A ideia de que o invisível sustenta o visível cria uma espécie de ressonância interna. Assim como na galáxia, nossas vidas também são sustentadas por elementos que não enxergamos diretamente. Vínculos, lembranças, intuições, sentimentos que não brilham, mas moldam a forma como caminhamos pelo mundo. Há uma correspondência silenciosa entre as estruturas internas e externas. A ciência descreve a matéria escura como um campo que mantém estrelas orbitando sem se dispersarem. E há pensamentos, emoções, experiências que atuam de forma semelhante dentro de nós, guias invisíveis que mantêm o movimento contínuo da vida. Se pudéssemos observar a Via Láctea em ondas de rádio durante uma noite inteira, veríamos não apenas suas estrelas, mas a distribuição do hidrogênio neutro, desenhando um mapa que se estende além do limite imaginado. Esse mapa revela regiões que não brilham, mas vibram levemente, como ecos antigos no fundo do espaço. Da mesma forma, há regiões da nossa mente que não possuem luz própria, mas que vibram com memórias quase apagadas, sensações sutis que influenciam o presente de modos que não percebemos conscientemente. O universo, em todas as escalas, parece ser composto de brilhos e silêncios entrelaçados, cada um refletindo um tipo diferente de existência. Quando percebemos que a maior parte da galáxia é escura, entendemos que a escuridão não é algo a ser evitado. Ela é parte da estrutura. Entre as estrelas que acendem o céu, existe um fundo de quietude indispensável para que a luz seja visível. O mesmo ocorre em nossas vidas. Entre os momentos de clareza existem momentos de silêncio, pausas, intervalos que permitem que os pensamentos se reorganizem. A expansão da Via Láctea, vista agora com mais precisão, revela uma verdade que se estende para dentro. O vazio é um componente fundamental da realidade. E, no entanto, vivemos numa cultura que teme o vazio, que tenta preenchê-lo com ruídos, informações, movimentos incessantes. Quando olhamos para a galáxia, lembramos que o silêncio é tão parte do cosmos quanto a luz. Os astrônomos costumam dizer que grande parte do que conhecemos sobre a galáxia não vem da luz emitida pelas estrelas, mas daquilo que a luz não consegue atravessar. A poeira interestelar, por exemplo, revela sua presença justamente por esconder. E essa ideia, a de que o oculto é tão informativo quanto o revelado, convida a um tipo de reflexão que vai além da astronomia. Quantas vezes compreendemos algo não pelo que vemos claramente, mas pelas sombras que ele projeta?
Quantas vezes nos aproximamos de uma verdade não pela sua presença direta, mas pelo espaço que ela deixa ao redor? A Via Láctea carrega sua história no movimento de suas estrelas, no silêncio de seus espaços vazios, na matéria invisível que a mantém coesa. E quando percebemos que essa estrutura gigantesca está sempre em fluxo, sempre mudando, sempre ressoando com memórias antigas, sentimos uma suavidade curiosa dentro de nós, como se a própria galáxia estivesse nos dizendo que nada precisa ser completamente compreendido para ser sentido. A expansão de escala não exige urgência, ela pede contemplação. E enquanto caminhamos por esse silêncio cósmico ampliado, uma questão discreta se forma, quase tão leve quanto o som do vento passando por entre as folhas de uma árvore na madrugada. Se a maior parte da Via Láctea é feita de escuridão que sustenta a luz, o que essa descoberta nos ensina sobre o espaço interno onde guardamos o que não conseguimos nomear? E como essa escuridão silenciosa molda o brilho das ideias que surgem em nós? No fim dessa travessia lenta, quando a noite parece se recolher, sobre si mesma e o céu assume aquela tonalidade quase líquida que só aparece depois que todos os ruídos se aquietam, algo dentro de nós começa a compreender que a grandeza da Via Láctea não cabe em medidas ou mapas. Ela se revela mais como uma presença do que como um desenho, mais como um sopro antigo do cosmos do que como um número exato gravado em um livro. E talvez seja assim mesmo que deva ser. Depois de seguir seus contornos invisíveis, de atravessar suas camadas de luz e silêncio, de medir suas oscilações e sentir sua respiração lenta, percebemos que aquilo que procurávamos não era um limite, mas uma sensação. A sensação de estar descobrindo um pouco mais do lugar onde existimos, mesmo sabendo que nenhuma revelação será absoluta. A galáxia continua se estendendo na escuridão, e nós continuamos caminhando dentro dela, como viajantes silenciosos que carregam no peito a mesma poeira que brilha no céu. O peso suave desse mistério não incomoda, ele descansa. Há algo sereno em aceitar que a Via Láctea é maior do que imaginávamos, que suas bordas se dissolvem no vazio, que sua história está espalhada em ondas, em correntes, em memórias de luz que atravessam milhões de anos. E há algo igualmente sereno em reconhecer que essa busca, essa tentativa de compreender o que nos envolve, não precisa terminar. Ela pode continuar com a mesma lentidão com que a luz viaja entre as estrelas. A maior parte da galáxia é silêncio, e mesmo assim ela nos conta histórias. A maior parte da existência é dúvida, e mesmo assim seguimos adiante. O desconhecido, percebemos agora, não é uma barreira. É um campo onde a mente pode repousar. Ao olhar para trás, vemos que começamos esta jornada sob a mesma noite que agora nos acolhe. O vento ainda sopra suavemente, as estrelas mantêm seu brilho paciente, e a Via Láctea continua lá no alto, imensa, ondulante, respirando no tempo. Nada mudou nela. Mudamos nós que agora a enxergamos com mais profundidade, sentindo a extensão de sua presença não apenas como informação, mas como algo que atravessa a respiração. O que aprendemos não foi um fim, mas um modo de olhar. E esse modo se parece com um ciclo. Retorna ao início, reconhece o silêncio, aceita o mistério e segue em frente. Afinal, talvez nunca saibamos todas as respostas. Talvez o universo seja apenas um convite para continuarmos perguntando. E talvez não importe entender tudo agora, porque o silêncio também é uma forma de resposta. Um silêncio que envolve, que acalma, que aproxima. Um silêncio que se estende entre as estrelas e encontra, dentro de nós, um espaço para repousar. Se essa jornada fez sentido para você, pode se inscrever no Ciência antes de dormir e continuar explorando esse silêncio curioso conosco.